Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar as notações que utilizamos para representar uma progressão geométrica e seus termos, e também estudar as suas propriedades e determinar a expressão do termo geral. Barbadinha. Tá? Então, notação e propriedade das progressões geométricas, das PG. Então, de modo geral, representamos uma PG da mesma maneira que representamos as sucessões ou sequências e a PA. Tá? Então, dessa forma, da mesma maneira, o primeiro termo é o A1, o segundo termo A2, A3, assim por diante. Tá? A N-1, a N mais 1. Tá? Então, a N nós vamos chamar de termo geral. Tá? A N-1 é o termo anterior, a N mais 1 posterior e assim por diante. Então, a 1 é o primeiro termo, a N é o termo geral e Q é a razão. Tá? Na aula passada a gente viu que o símbolo da razão na PG é Q. Tá? Então, o Q é o A2 dividido pelo A1. Ó, tá? Então, isso significa que o A2 é A1 vezes Q. Veja que a gente está usando aquelas duas definições. A primeira definição, ó, tá? Que dividindo, né, cada termo a partir do segundo pelo anterior, a gente obtém uma constante, que é a razão. Ou cada termo a partir do segundo é o anterior, ó, vezes uma constante, que é a razão. Tá? Então, nós temos aqui a representação das duas definições. Ó, tá? Aqui, ó, o Q é o A3 dividido pelo A2, ó, ou o A3 é o A2 vezes Q. Tá? São notações que a gente vai usar bastante depois nos exercícios. Ó. Q é o A4 dividido pelo A3, ou seja, o A4 é o A3 vezes o Q. Tá? Então, de forma geral, ó, o Q é o AN dividido pelo AN menos 1. Tá? É um termo dividido pelo termo anterior. Tá? Ou o AN é igual ao AN menos 1, o anterior, vezes a razão que é Q. Tá? Barbadinha. Então, ó, o A2 dividido pelo A1 é igual ao A3 dividido pelo A2, é igual ao A4 dividido pelo A3, assim por diante. Ó. Porque todas essas divisões são iguais a quê? É igual ao AN dividido pelo AN menos 1, igual ao AN mais 1 dividido pelo AN, quer dizer, ó, esse termo dividido por esse, igual a esse aqui dividido por esse, e assim por diante. Tá? Então, dessa igualdade aqui, ó, dessa igualdade que nós temos aqui, ó, a n sobre a n menos 1 igual a n mais 1 sobre a n, nós vamos tirar o seguinte, ó, tá? Se eu multiplicar aqui os extremos entre si e os meios entre si na proporção, ó, a n vezes a n é igual, né, a n menos 1 vezes a n mais 1. E a n vezes a n dá a n ao quadrado. Então, a n ao quadrado é a n menos 1 vezes a n mais 1. Tá? Ou ainda o módulo do AN é igual à raiz quadrada de AN menos 1 vezes AN mais 1. Tá? Então, o que isso aqui quer dizer? Ó? Isso aqui quer dizer que cada termo em módulo, a partir do segundo termo, é média geométrica entre o seu termo anterior e o seu termo posterior, com exceção do último termo, caso a progressão for finita. Tá? O que é média geométrica? Média geométrica entre dois valores, né, é a raiz quadrada do produto entre os dois. Tá? Então, eu estou tirando aqui a raiz quadrada de dois termos, ó, né? Isso vai dar o termo do meio. Ó. Então, cada termo em módulo, a partir do segundo termo, é a média geométrica entre o seu termo anterior e o seu termo posterior. Lembro que na PA cada termo era a média aritmética entre anterior e posterior, aqui é geométrica. Veja, a gente está colocando em módulo, né? Porque aqui vai depender dos sinais aqui que nós temos lá nos termos, tá? Vai depender da progressão, tá? Se o AN vai ser positivo ou negativo, o termo do meio aqui entre eles. Tá? Então a gente bota em módulo aqui e depois analisa a progressão. Tá? Barbadinha. Tá? Continuando então, ó, uma propriedade importante. Ó, em uma PG finita, o produto dos termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Tá? É uma propriedade semelhante à da PA. Na PA era a soma dos termos equidistantes era igual à soma dos extremos, e aqui é o produto. Então, ó, se eu tenho uma PA finita, ó, A1, A2, A3, até o último termo que é o AN. Então, o A1 vezes o AN, né, multiplicando, eu tenho o produto dos extremos. Os extremos são A1 e AN. Tá? Aí o A2 ó, e o AN menos 1 são equidistantes. O A2 está a 1 de distância do A1 e o AN menos 1 está a 1 a distância do AN.
Tá? Então, se eu fizer o produto por A2 pelo AN menos 1, vai dar a mesma coisa que o A1 vezes AN. Tá? E agora o A3 e o AN menos 2 estão à mesma distância dos extremos ali. O produto deles vai ser igual ainda ao A1 vezes AN, e igual ao A2 vezes AN menos 1, e assim por diante. Ó. Esses dois estão à mesma distância dos extremos, e eu multiplicando os dois vai dar o mesmo valor que A1 vezes AN. Tá? Por exemplo, ó, eu tenho aqui essa progressão geométrica, né? PG, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384. Veja o produto de 3 pelo 384, a 3 vezes 384 é 1152. E se eu multiplicar agora o 6 pelo 192, que estão equidistantes aos extremos, ó, 6 vezes 192 também é 1152. Tá? Multiplicando 12 pelo 96, que são, né, equidistantes dos extremos, né? 12 vezes 96, 1152. E aqui o 24 pelo 48, 1152. Barbadinha. Tá? Outra propriedade, ó, numa PG finita, com número ímpar de termos, o termo do meio é média geométrica dos extremos. Tá? Isso é uma consequência das propriedades anteriores. Ó. Tá? Então, se eu tenho A1, A2, A3, assim por diante, AK, AN-3, AN-2, AN-1, AN. Tá? É uma PG finita, mas tem termos ímpar de termos, tá? Onde o AK, que esse AK é o termo médio, tá? O termo do meio. Tá? Então, o que vai ser? Esse AK ao quadrado vai ser igual a 1 vezes o AN. Ele é média geométrica entre o primeiro e o último termo. Tá? Assim como ele é média geométrica do anterior e o posterior a ele. Tá? Os dois anteriores e dois posteriores a ele, e assim por diante. Tá? A gente pode estender essa propriedade aí. Tá? Por exemplo, ó, exemplo A, eu tenho 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos aqui, número ímpar. É uma PG finita. O termo do meio é o 24. Então, ó, o que diz a propriedade? Aqui 24 ao quadrado é o produto dos extremos, é igual a 3 vezes 192. Tá? E isso é 576. 24 ao quadrado é igual a 3 vezes 192, que é igual a 576. Exemplo B, ó. Tá? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Tá? O termo do meio é o menos 96. Tá? Então, ó, menos 96 ao quadrado é igual a 12 vezes 768. Ó, 12 vezes 768 é igual ao produto dos extremos, que dá 9.216. Barbadinha. Exemplo C, é para C aqui, ó. C. Menos 2, menos 4, menos 8, menos 16, menos 32. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. O menos 8 é o termo do meio. Ó. Menos 8 ao quadrado é igual a menos 2 vezes menos 32, que é 64. Tá? Barbadinha. Algumas notações úteis para resolver alguns exercícios. Assim como lá na PA a gente tinha umas notações que foram úteis para resolver os exercícios, aqui também na PG. Ó. Quando no enunciado fala em 3 termos consecutivos de uma PA, então é mais fácil escrever dessa forma, ó, 3 termos consecutivos. O termo do meio eu chamo de x, o anterior é o x dividido pela razão, e o posterior é o x vezes a razão. Tá? Veja que na PA nós chamávamos no termo do meio de x, o anterior é x menos a razão e o posterior é x mais a razão. E aqui, como é divisão e produto, né, o anterior é x dividido pela razão e o posterior é x vezes a razão, sendo o termo do meio x. Tá? É uma notação mais fácil para resolver alguns problemas. 5 termos consecutivos de uma PA. A mesma coisa, o termo do meio, ó, eu tenho 5 termos. O termo do meio eu chamo de x, o posterior é o x vezes q, e esse aqui é o anterior vezes q. Então, x vezes q fica x, que é o quadrado. Tá? E aí o anterior, tá? É o x dividido pela razão, x dividido por q. E o anterior é o x sobre q dividido por q. Então, vai ficar x dividido por q ao quadrado. Então, essa é a notação para trabalhar facilmente os exercícios. 4 termos consecutivos, né? Nós podemos ter duas situações. Escrever dessa forma, né?
é x sobre y3, x sobre y, xy, xy3. Tá? Então, eu tenho x vezes y, x vezes uma constante y e x vezes y na terceira, ou x e aqui x dividido pelo y e aqui x dividido pelo y3, sendo que a razão é y ao quadrado. Tá? Então essa aqui é uma notação um pouco mais complicadinha para a gente usar, tá? Mas a gente normalmente usa essa que é mais fácil. Ó. Tá? O primeiro termo eu chamo de x, o segundo é x vezes a razão, né? X vezes q. O terceiro é o anterior, x vezes q vezes a razão, fica xq ao quadrado. E o próximo é o anterior vezes a razão. Então, xq ao quadrado vezes q, xq na terceira. Essa aqui é a forma mais usada, tá? Mais fácil de usar do que essa aqui. Tá? Termo geral da PG. Então, aqui a fórmula do termo geral. Assim como na PA tem a fórmula do termo geral, aqui também. Ó. Tá? Então, seja uma PG de primeiro termo a 1, razão Q e termo geral a N. Tá? Então, nós temos isso aqui, ó, 1, A2, A3, A4, assim por diante, AN, assim por diante. Tá? Veja que o segundo termo, o A2, ó, o A2 é o anterior, é o A1 vezes Q. Tá? Aqui, ó. Tá? Então, A2 é A1 vezes Q. E o A3 é o A2 vezes Q, é o anterior vezes Q. Mas como o A2 aqui ó, é A1 vezes Q, então isso aqui vai ser A1 vezes Q, que é o A2, vezes Q. E A1 vezes Q vezes Q é A1 vezes Q ao quadrado. Logo, o A3 é A1 vezes Q ao quadrado. Tá? O A4 é o A3 vezes Q, é o anterior vezes a razão. E o A3 vezes Q ó, é A1Q2. Então, A1Q2 vezes Q. Isso vai dar 1Q na terceira. Logo, o A4 é 1 vezes Q na terceira. Tá? O A5 é o A4 vezes o Q. E o A4 é 1 vezes Q na terceira. Então, vai dar 1Q na terceira vezes Q. E vai dar 1Q na quarta. Logo, né, o A5 tá, é 1 vezes Q na quarta. Tá? E assim por diante. Ó. Então, o que a gente nota? Né? Que cada termo AN tá, é o A1, ó, o A1 vezes a razão elevado a um expoente que é uma unidade menor do que a posição do termo. Tá? Então, aqui a posição é 3, lá o expoente é 2. O quarto termo é Q na terceira. Ó. O quinto termo é Q na quarta. Então, se eu tenho AN, eu vou ter Q elevado a N menos 1. Então, essa aqui é a fórmula do termo geral. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Tá? Barbadinha. Tá? Vamos ver um exemplo. Exemplo A. Ó. Calcule o primeiro termo da PG, cujo décimo termo é 243 e a razão é 3. Tá? Então veja, ó. O décimo termo, o A10 é 243. A razão é 3, que é 3. Ó. Tá? O número de termos é 10, que eu estou falando do décimo termo. Eu quero saber quem é o A1, o primeiro termo. Ó. Calcule o primeiro termo. Então, fórmula do termo geral, AN é igual a 1 vezes Q na N menos 1. Então, vamos substituir. Ó. O AN é o nosso A10 aqui, ó, 243, igual ao A1, que eu não sei quanto é, a razão é 3, né? E o N é 10, ó, 10 menos 1. Então, dá 243 igual a 1, né, vezes 3 na nona. Tá? Então, decompondo 243, ó, decompondo em fatores primos, é 3 na quinta. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu tenho uma potência de base 3 e o 243 é uma potência de base 3, ó, é 3 na quinta, então fica mais fácil trabalhar com potências. Ó, tá? Então 3 na quinta é igual a 1 vezes 3 na nona. Então A1 é 3 na quinta dividido por 3 na nona, ou seja, A1 é igual a 1 sobre 3 na quarta. Tá? Aqui o 3 na quinta vai simplificar, eu diminuo o expoente, ó, 9 menos 5 aqui dá 4. Só que no denominador, o expoente é maior, e lá vai ficar 1. Tá? Ou seja, 3 na quarta é 81, então A1 é 1, 81 avos. Tá? Barbadinha. Exemplo B, ó. Tá? Já trabalhando com meios geométricos. Ó. Interpole 6 meios geométricos entre 3.125 e 1,25 avos. Então, interpolar 6 meios geométricos entre esses dois números é colocar, né, é montar uma sucessão onde entre esses dois números eu vou colocar 6 números que junto com esses aqui estão em PG.
tá? Porque é meio geométrico agora. Tá? Então, ó, eu tenho 3.125 e 1,25. Entre eles eu vou colocar 6 termos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas todos os 8 vão formar uma PG. Tá? Então, esse aqui é o A1 e esse aqui é o A8. Tá? Então, eu tenho 8 termos. Ó, N é igual a 8. Tá? Então, interpolar 6 meios, tá, é escrever, né, a progressão geométrica com esses 6 meios colocados entre o 3.125 e 1,25. Tá? Então, basta aqui calcular a razão. Aí, se eu tenho a razão, eu vou multiplicando aqui para obter os termos. Ó. Então, ó, tá? Basta saber a razão que. Ó. Então, a n é igual a 1 vezes q na n menos 1. Tá? O último termo, a n, é 1,25. Ó. Tá? O primeiro termo, a 1, é 3.125, vezes q elevado a n menos 1, ó, 8 menos 1. O n é 8. Ó. Tá? Então, o 25 é 5 ao quadrado, 3.125 é 5 na quinta, vezes q na sétima. Tá? Veja, trabalhando com potências fica mais fácil trabalhar. Então, 1 sobre 5 ao quadrado vezes 5 na quinta, ó, 5 na quinta está multiplicando, vai dividir aqui o 1, ó, junto com 5 ao quadrado. Ó. Aqui tem produto de potência de mesma base, né? Então Q na 7 é igual a 1 sobre 5 na sétima. Né? Conserva a base, somos expoentes. Tá? E Q é a raiz sétima de 1 sobre 5 na sétima. E a raiz sétima de 1 é 1, e a raiz sétima de 5 na sétima, vai simplificar o 7, vai ficar somente 5. Então, Q é igual a 1 quinto. Tá? Então, se Q é igual a 1 quinto, eu vou multiplicando cada termo desse aqui por 1 quinto. Tá? Ou divido por 5, é a mesma coisa. Então, 3.125 vezes 1 quinto é 3.125 dividido por 5, que dá 625. 625 vezes 1 quinto é 625 dividido por 5, que é 125. 125 vezes 1 quinto é 25, ou seja, 125 dividido por 5. 25 vezes 1 quinto é 5, 5 vezes 1 quinto é 1, e 1 vezes 1 quinto é 1 quinto. E 1 quinto vezes 1 quinto dá 1,25. Então aqui a gente fez a interpolação geométrica. Barbadinha. Então inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário e divulga pelos colegas. Né? Na próxima aula vamos dar continuidade, né, na terceira aula ao estudo da PG.